Muito bem, nós estamos aqui na TV Noroeste fazendo esse bate-papo com os candidatos a deputados estaduais, federais, por Mato Grosso e pela cidade de Juína. Hoje, o primeiro convidado é o Carlito Rocha, do Partido dos Trabalhadores, os quais vai falar um pouco do seu objetivo aí, o porquê colocou o seu nome à disposição para esta campanha como a Câmara Legislativa do Estado de Mato Grosso. Carlito, seja bem-vindo a este momento de bate-papo e trazer esclarecimento e também as suas ideias como deputado estadual. Eu que agradeço e cumprimento aqui a população de Juína e dizer que é importante essa conversa, né, que isso é o símbolo da democracia, para que a gente possa, de fato, estar expondo e, ao mesmo tempo, dizendo aquilo que é preciso diante da nossa candidatura. Carlito, agora já começando com a pergunta bem direta, o porquê que você colocou o seu nome à disposição? Olha, não foi eu que coloquei o nome, né, mas sim o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, que desde o ano passado, no mês de abril do ano passado, se cogitava a colocar um nome para a disputa aqui no município de Juína, até porque todas as candidaturas, todos os pleitos a nível de estado, o município de Juína, através do Partido dos Trabalhadores, teve a sua candidatura. E não foi diferente dessa vez. Então, tínhamos toda uma discussão em volta de outros nomes para poder concorrer aí o pleito, porém, o diretório achou por bem que seria o meu nome para colocar à disposição. Eu, como eu sou um discípulo e um daqueles que tem a possibilidade, inclusive pelo mandato que tem, então eu aceitei o convite e estou à disposição aí da população do estado de Mato Grosso. Carlito, o município de Juína, a gente percebe, somos em cerca de 45 mil habitantes e nós temos vários nomes que se colocaram à disposição também por outros partidos. O Partido dos Trabalhadores unificou, né, essa candidatura única aqui na nossa região, que é o seu nome. Quais são as principais bandeiras que você vai defender se chegar na Câmara Legislativa? Olha, de Jangada, que é Médio Norte, ou seja, todo o Médio Norte, região Noroeste e parte aqui do Médio Norte 2, que é Sinop, aí vem o Vale do Arinos, toda essa região aqui, o partido, a nível de estado, entendeu que era melhor ter um candidato só para poder fazer a disputa. Acho que isso é interessante que a população avalie essa situação, porque a nossa federação estabeleceu, inclusive, o mesmo número de candidatos que os outros partidos têm. Porém, isso não foi consenso aqui no município de Juína em colocar um nome só para a disputa. Acho que seria interessante que pudesse ter só 2 candidatos, no sentido de que a população pudesse escolher um para representar. Do jeito que ficou, não sei como a população vai avaliar, se de fato nós vamos ter a representatividade aqui da região. Eu estou trabalhando para que a gente possa ter essa representatividade aqui na região Noroeste. Enquanto pauta que você questiona, olha, eu sempre tenho dito e continuo a dizer, qual que é a função do parlamentar? Eu tenho comigo que a minha função enquanto parlamentar, ou seja, aquele que vai estabelecer as regras da Constituição, é cumprir aquilo que a Constituição determina, que é a função de fiscalizar. O quê? O dinheiro que você paga, o dinheiro que o contribuinte paga, ao Executivo. O Executivo ele precisa reverter isso em benefício da população. E cabe ao parlamentar estar fiscalizando e observando para onde que esses recursos estão indo. Não cabe ao parlamentar ser executor. Ou seja, nós, enquanto parlamentar, a gente precisa ter essa certeza do que significa o mandato de um parlamentar. No âmbito dos contratos que o próprio executivo estabelece, e aí a gente precisa estar atento a essas questões. Outra pauta que eu tenho comigo são as pautas das minorias. O que seria a pauta das minorias? Vamos pegar exemplos simples dos trabalhadores, o envolvimento com a própria regularização fundiária, de urbana, rural. A exemplo bem simples que eu vou tratar aqui de uma questão pontual. O governo do estado de Mato Grosso, em 2020, estabeleceu um confisco aos trabalhadores de mais de 70 mil trabalhadores que estão aí, que são os aposentados que estão na ativa.
e tributou a esse pessoal em 14%. Isso significa uma renda retirada desses trabalhadores. Eu tenho isso comigo, que é preciso a gente se envolver nessa questão, fazer com que a lei que estabeleceu esse confisco lá em 2020 possa ser revogada. E eu tenho como prioridade isso, fazer esse trabalho de articulação política junto com os trabalhadores e ao mesmo tempo junto com o governo, no sentido de fazer com que essa lei possa ser revogada. Isso é muito importante, o trabalho conjunto para a população. Agora continuando falando sobre essa questão do tanto de nome a candidatos aqui, deputados estaduais no município de Juína, é até surpreendente, né? A quantidade de pessoas que se colocaram à disposição, os partidos, inclusive um dos partidos colocaram 2 representantes da mesma coligação, do mesmo partido em nossa cidade. Como que o senhor, como candidato, avalia isso? O senhor avalia de forma que isso é um interesse político deles ou é um interesse de ajudar a população mesmo, ou é uma forma de tentar ver conquistar o seu, podemos dizer, o seu nome no estado de Mato Grosso? Olha, eu não tenho como avaliar, acho que a população é que deve avaliar isso, até porque os interesses que eu estou tratando aqui são interesse coletivo. Eu estou numa disputa para tratar interesse coletivo da sociedade. E aí o que a gente observa dentro das candidaturas aqui não foi interesse coletivo, mas sim interesses individuais. E aí surgiu os nomes e as pessoas estão com os nomes nos pleitos aí para concorrer. Eu tenho comigo isso. Agora a população precisa avaliar de fato quem de fato deve representar diante do parlamento estadual a sociedade e a região. Quem tem possibilidade, eu vou dizer, nossa agremiação, que é o Partido dos Trabalhadores, tem essas condições, inclusive a mim mesmo, que estou preparado para essa função. Então, cabe à sociedade avaliar isso e verificar isso, se isso foi uma candidatura de interesse próprio ou de interesse coletivo. Agora continuando falando sobre projetos, eu percebo que o estado de Mato Grosso evoluiu bastante em diversas obras, diversas coisas, porém nós tivemos muita terceirização no nosso estado, inclusive das rodovias. Na Câmara, se o senhor chegar na Assembleia Legislativa, o senhor será a favor dessa terceirização do estado? Quais serão os seus pontos nessa questão de terceirizações? Olha, eu vou dizer bem sincero, que em 2018 para 2019, me lembro muito bem dos debates que a gente fazia a nível nacional, em que o Parlamento Nacional estabeleceu, naquele momento, as regras da terceirização. Inclusive, colocando a terceirização, a gente discutia a terceirização, que a gente chama aí, meio, até que poderia acontecer, tudo bem, mas não. A terceirização ela se estendeu, tanto faz no parte do meio como nos fins. E aí o estado de Mato Grosso, inclusive aqui, passou inclusive a terceirização de estrada, por exemplo. Aqui em Mato Grosso, em 2025, estabeleceu regras, ou seja, o parlamento aprovou regras para que o estado de Mato Grosso pudesse pedagiar as estradas das MTs. Eu tenho comigo o seguinte, olha gente, eu fico assim pensando, olha, se uma estrada ela é pedagiada, significa que dá lucro. Se dá lucro, por que o Estado não pode mesmo contratar uma empresa para que ela possa cuidar desse serviço? Aí não, coloca para a população pagar esse serviço, ou seja, terceiriza o serviço. Então, diante disso, eu sou contrário, todas as vezes eu fui contrário à questão da terceirização, porque a terceirização significa um lucro extra para alguém. Ou seja, o Estado, nós estamos pagando enquanto contribuinte, pagando 2 vezes. A gente paga para fazer a estrada e agora paga o pedágio para usar. Ou seja, esse motivo que eu sou contrário. Então, quer pedagiar? Quer? Então pega uma estrada aí, vamos pegar daqui para Filadélfia, faz a estrada e pedagia. Aí tudo bem, a empresa fez, terceirizou e fez o serviço e está cobrando pelo serviço. Eu concordo nessa forma da proposta de que poderia ser, mas não. A estrada, praticamente, ela está estável, existem alguns probleminhas pequenos, mas é possível isso.
quando o senhor é vereador aqui pelo município de Juína, quando o senhor chega na Assembleia Legislativa para buscar recursos para o nosso município, o senhor tem recebido esses recursos, os deputados recebem a nossa região, porque a gente sabe que a nossa região por muitos anos foi muito esquecida e até hoje nós não temos um representante nosso aqui da nossa região em si, de Juína, Colniza, que representa a nossa população na Assembleia Legislativa. Como que é esse relacionamento hoje, atualmente, nesses mandatos que o senhor está à frente da Câmara Municipal? Olha, também? Eu vou dizer por duas questões. Eu sou totalmente contrário à questão das emendas parlamentares, porque o parlamento não é executivo. O que está acontecendo é uma mistura em o parlamento em executar e ao mesmo tempo fiscalizar. Como que eu vou receber uma emenda do executivo e eu mesmo vou fiscalizar ela? É contraditório. Eu tenho comigo o seguinte, que o parlamento tem a sua função de trabalhar na fiscalização daquilo que é receita oriunda das pessoas que pagam esse imposto. Agora, como foi criada a regra foi criada inclusive pelo parlamento de interferir no orçamento do Estado, no orçamento da União, ou seja, se a regra está posta, não tem como a gente mudar a regra no meio do caminho. Eu tenho comigo da possibilidade de fazer esse trabalho junto com o governo do Estado para fazer com que a região noroeste, Vale do Arinos e aqui Médio Norte, possa ser contemplado com esse orçamento. Acho que se a regra está, eu tenho que buscar essa organização no sentido de fazer com que esse orçamento possa estar vindo para a região. E aí a região é que vai indicar, dizendo onde que é a necessidade. Porque muitas vezes, se você não tem o que nós chamamos de audiência pública, fazer com que a sociedade possa indicar qual que são as suas necessidades, fica também contraditório do parlamento a dizer, vou mandar isso aqui. Então parece que é por interesse. Não, eu vou trabalhar no sentido de fazer essa articulação com os municípios, no sentido que os municípios apontem qual que é a sua real necessidade. Então essa seria a minha articulação política. Candidato, agora falando no quesito saúde, a gente sabe que Juína por muito tempo teve muitas dificuldades com a saúde, inclusive até hoje ainda tem, hoje está saindo o centro de hemodiálise aqui na cidade, mas nós temos inúmeras reclamações ainda dos pacientes que fazem tratamento em Cuiabá. Qual seria a luta do senhor, se chegar até lá, referente à saúde? Olha, inclusive é uma das minhas pautas que eu estou tratando, inclusive tenho abordado isso dizendo o seguinte, os municípios precisam, de fato, fazer com que o Sistema Único de Saúde funcione, e funcione bem. Porque as pessoas vivem aqui, e se vive aqui, cabe ao Estado dar o suporte financeiro para que a saúde pública do município possa, de fato, funcionar. Não só a saúde, o Estado, a União já tem a sua contrapartida, o Estado tem a sua contrapartida e o município tem a sua contrapartida. Porém, o que a gente observa é que os 3 orçamentos não estão dando para atender a demanda do município. Então, cabe eu como parlamentar, fazer essa articulação junto com o Estado para incrementar mais receita para que os municípios possam, de fato, atender uma saúde pública de qualidade para os municípios. Candidato, o nosso tempo é curto, 15 minutos passou voando, tem muita coisa para ser falado, porém você pode pesquisar nas redes do candidato também. Eu deixo agora uma pergunta direta ao senhor, e mesmo toda essa disputa do Estado, nós temos diversos candidatos, diversos à reeleição. Qual que é aí o fechamento do senhor hoje para essa reportagem, para este momento aqui, esse bate-papo, para que o eleitor realmente conheça seus projetos e vote na pessoa do professor Carlito? Olha, eu deixo inclusive, a questão é em termos econômicos, ou seja, é uma disputa desleal, porque a gente está iniciando agora e quem está no mandato, quem tem o poder econômico maior, leva o debate bem mais além daquilo que a gente é necessário. A gente usa as redes sociais, usa o pé no chão com os outros para poder trabalhar, ao mesmo tempo conversar com as pessoas, dialogar, e tenho comigo, dentro dessas propostas, eu tenho a rede social, que é a minha rede, o Instagram e Facebook, a gente vai estar postando esse conteúdo que a gente tem como proposta e ao mesmo tempo dizer que a população da região noroeste, aqui do Vale do Arinos, do Médio Norte, tem aí a disponibilidade de dezenas de candidatos.
E cabe à população escolher aquilo que é melhor. A gente precisa ter claro isso, que a população escolhe aquilo que vai de fato representá-la diante do cenário que nós chamamos do parlamento estadual. Eu estou no parlamento municipal representando a população de Juína. Nesse momento agora estou como candidato a deputado estadual para poder representá-lo, vocês e a população. E eu vou dizer, eu sou um candidato do Partido dos Trabalhadores. E aí eu vou dizer mais um detalhe, que é o seguinte: dentro dessa estrutura nós temos a vinculação de dois conceitos, que é o capital e o trabalho. É impossível o capital viver sem o trabalho. E é impossível também o trabalho viver sem o capital. Mas no passado o trabalho vivia sem o capital. Mas nesse momento agora estão juntos. E aí a maior parte da riqueza da nossa nação, todas elas são produzidas pelo trabalho. Por isso que eu estou ao lado dos trabalhadores, para poder fazer com que aquilo que é previsto na Constituição possa ser garantido e, ao mesmo tempo, se for possível, ampliar mais direito para os trabalhadores. Então, deixa aí meu abraço a todos e uma outra oportunidade a gente pode estar conversando mais, inclusive expondo as nossas propostas enquanto candidato do Partido dos Trabalhadores aqui no município de Juína. Eleições 2026 é na TV Noroeste, é no nosso SBT. Fique muito atento nos candidatos que você vai votar. Na próxima semana nós voltamos com mais candidatos, inclusive a próxima agora é Luísa Bor, que é candidata a deputada federal pelo município de Juína.